Olá, que todas as pessoas que de algum modo vão assistir esse vídeo possam ser abençoadas. Algumas assistirão no momento de escola dominical e outras em qualquer outro momento, mas que de qualquer forma Deus seja exaltado e que Jesus possa abençoá-los, porque nós estamos falando de um assunto muito importante, que são as promessas de Deus para nós. E no vídeo número 3, esse é o número 4, né? No vídeo número 3, nós falamos de como nós podemos crer nessas promessas, como nós podemos crer sem duvidar. E aí nós vimos que nós cremos através do conhecimento da palavra, porque conhecendo a palavra e conhecendo o Deus da palavra, nós vamos entender que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Deus é fiel à própria palavra dEle. E nós precisamos crer, e para crer precisamos conhecer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nós e que tu possas abrir nossa mente, nosso coração para entender sobre a tua palavra, sobre as tuas promessas e sobre a tua fidelidade. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Hoje, continuando, neste assunto das promessas, nós queremos lembrar que as promessas de Deus são feitas para as pessoas que amam a Deus, que conhecem a Deus e que têm uma ligação, tem um pacto, tem uma entrega a Ele. E para que a gente realmente tenha certeza de que a gente conhece a Deus, a gente precisa entender que aquele que conhece a Deus o ama e guarda os seus mandamentos. Porque muita gente se achega a Deus, e a gente tem visto isso ultimamente, pessoas que se achegam a Deus buscando bênçãos, mas não querem um compromisso, não conhecem o amor de Deus, não conhecem o que Deus espera delas. Só elas têm algum interesse, elas esperam alguma coisa de Deus, mas não desejam que Deus espere nada delas. Por isso, nós temos que conhecer a palavra de Deus para entender que as promessas de Deus são para aqueles que têm uma vida com Deus e sabem exatamente o que Deus espera, de cada um de nós. E nós precisamos lembrar que os mandamentos de Deus são para uma vida melhor. E o que é essa vida melhor? Essa vida melhor é uma vida abundante. A palavra de Deus, ela nos promete vida abundante. E nós temos confundido vida abundante com abundância na vida. E nós vemos aí muitos crentes, muitas pessoas, muitos cristãos que quando vão dar testemunho da sua fé, falam, porque eu estava desempregado e arrumei um bom emprego, porque eu não tinha nada e hoje eu tenho uma casa, um carro novo, porque eu consegui comprar um apartamento na praia, contando isso como se isso fosse vida abundante. Isso não é vida abundante. Isso é abundância na vida. Então, muitas vezes, as pessoas esperam de Deus coisas materiais e desconhecem as maravilhosas promessas de vida abundante que Deus tem para nós. Então, o que Deus veio prometer a cada um de nós é
que a verdade que nós conheceríamos seria a própria vida, né? Jesus afirmou: eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Então, essa verdade que vem com Cristo é a verdade que Deus quer que nós conheçamos. E essa verdade traz vida abundante e não aquela vida que muitas vezes se prega, se oferece, se promete e que não tem nada a ver com a vida abundante que Deus nos oferece, né, através de Jesus Cristo. E a palavra santa, a promessa irrecusável para todos nós é a promessa de vida. Essa vida que é a vida eterna. Lá em 1 João 2, versículo 20, diz assim: e esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. A vida eterna que já se inicia aqui nessa vida com a abundância de graça, de presença, de amizade de Deus e de cuidado dele e se estende para sempre na vida eterna. Essa é a promessa. E no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 9 e 10, que eu vou ler para vocês aqui na Bíblia, faz a gente entender a diferença entre a vida abundante e as coisas terrenas em abundância que não trazem vida. Então vamos lá. Evangelho de João 10, versículo 9 e 10. Eu vou ler aqui, tá? João 10, versículo 9 e 10. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, que a tenham plenamente. Essa é a vida que Deus nos oferece. Porque as coisas abundantes dessa vida, o ladrão pode vir levar de nós. Mas aquilo que Deus dá, que está dentro do nosso coração, que aquilo que transformou a nossa mente, que mudou a nossa vida, isso ninguém tira. E essa é a promessa que Deus nos faz, que Ele nos dará vida em plenitude, vida abundante, uma vida plena. Plena do quê? Da graça de Deus, que é de graça, né? Que não tem preço, que não se compra, que não se troca, que não se negocia, porque foi dada por Jesus, por amor, de graça, né? Quando ele se doou inteiramente. E é nesta premissa, né? Nessa verdade que nós temos que crer, que a promessa de vida que Deus nos faz é a vida eterna, que se inicia nessa vida e se estende pela eternidade. Então, quando nós falamos que para que a gente creia, a gente precisa conhecer a Bíblia, é por causa disso, para que a gente não seja enganado. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas pregando a palavra de Deus com promessas aqui para essa vida, para esse mundo. E nós sabemos que nós sim podemos alcançar muitas coisas nessa vida através do nosso trabalho, mas isso não pode ser o mais importante.
né? Nós temos que entender como pessoas maduras, maduras na fé, maduras nas emoções, de que Deus não promete uma vida fácil. Ele promete a sua presença conosco nos momentos difíceis. Quem promete vida fácil é Satanás. Ele sim promete vida fácil e mostra para a gente o mundo e fala assim, olha, se você me adorar, eu te dou todas essas coisas do mundo. Deus não faz esse tipo de promessa a nós. Ele promete a vida eterna. E ele fala, no mundo tereis aflições. E nós, como cristãos, nós precisamos amadurecer na nossa fé. Porque nós vemos muitas pessoas que até não são mal intencionadas, mas estão enganadas, porque acreditam que as coisas que Deus nos dá é aquilo que a gente pode desfrutar aqui. E não é nada disso, não é nada disso. Deus quer nos dar vida plena. E a vida plena é a graça dele em nós. É o Espírito Santo trabalhando em nós. É o nosso coração transformado. É a nossa mente modificada pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pela atuação do Espírito Santo em nós. Então, isso é vida plena. Isso é graça. Graça maravilhosa que pode ser repartida com outras pessoas. E não coisas materiais, que podem sim e até fazem realmente parte da nossa vida, mas isso não é aquilo que é mais importante para Deus e também não deve ser para nós, né? Então, de onde vem a vida plena que Deus nos promete? Em João 5, 26, Evangelho de João 5, versículo 26 diz assim: pois, da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, Deus é vida e ele já tinha a vida em si mesmo, porque ele é a própria vida. E ele concedeu isso a Jesus. E é a Jesus que nós temos que dar a nossa vida, porque ele deu a sua vida por nós. E aí sim, nós conheceremos o que é a vida, porque do mesmo jeito que o Pai tem a vida em si mesmo, o Filho também tem. E ele é quem nos oferece a vida, através do sacrifício que ele fez por nós, para pagar os nossos pecados. É um mistério lindo, mas não é difícil de se entender. Basta que nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja receptiva para que Deus faça esse milagre em nós, né? De nos dar vida, vida plena, vida de verdade, né? Nós concluímos, portanto, que Deus, em Cristo Jesus, ele nos dá a plenitude da vida, como ele prometeu. Ele nos promete vida e vida em abundância e vida eterna, né? Então, o que é a realização dessa promessa? É quando nós aceitamos Jesus e temos essa compreensão que ele é a vida plena em nós, né? E isso é lindo, isso é um milagre, isso é, na verdade, a concretização de uma promessa que Deus prometeu, né, em Cristo Jesus, a remissão dos nossos pecados. Isso tem sido, acredito, bastante difícil para nós entendermos, porque nós temos vivido uma pregação do Evangelho que prega coisas materiais, coisas superficiais. E realmente as pessoas às vezes se achegam até Deus sendo enganadas, achando que vão achar uma vida fácil, sem problemas, uma vida de apenas
alegrias, né? E a palavra de Deus não diz isso. Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós fôssemos corajosos, porque Ele venceu e com Ele nós venceremos também, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós também venceremos, porque essa é a promessa, que nós venceremos, porque nós entraremos com Ele na vida eterna, para completar essa plenitude, essa vida plena que nós já vivemos na nossa conversão. Então, a vida em abundância é a vida de riquezas eternas, diferente do que nós vemos as pessoas prometendo hoje em dia, prometendo riquezas aqui nessa terra. E eu gostaria de, para a gente entender, de contar uma historinha, mas não uma historinha que eu inventei, mas uma parábola que Deus põe na palavra dele lá em Lucas 12, do versículo 16 ao 21. Lucas 12, do versículo 16 ao 21. É uma parábola importante da gente conhecer e ver, que fala exatamente isso, sobre o que realmente é importante nós sabermos. E diz assim lá em Lucas 12, do versículo 16 ao 21. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus disse: insensato. Em outras traduções está escrito louco. Hoje mesmo pedirei a tua alma. Então, quem ficará com você, com o que você preparou? Quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com o que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, nessa parábola a gente percebe que aquilo que é riqueza para nós não é riqueza para Deus. Ser rico neste mundo não significa que nós temos algum bem com Deus. Tem muitas pessoas que têm confundido essa realidade. E a riqueza que Deus propõe para nós nada tem a ver com propriedades, com bens, com status, com conhecimento. Nada tem a ver. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é rica, ela é verdadeira e ela nos propõe vida, vida eterna, vida em abundância, e que nós podemos e devemos sim acreditar que Deus tem tudo de bom e de melhor para nos dar. Se Deus quiser que nós também vivamos uma vida confortável, isso não tem nada de errado, isso não é pecado, porém, não é isso que vai trazer a nós um coração voltado a Deus, uma mente aberta para as coisas de Deus e a presença da graça de Deus em nós. A vida em abundância nada tem a ver com a abundância de coisas, de propriedades, de conhecimento,
de amizades, né? Porque hoje em dia as pessoas contam os amigos aos milhões, né? Na internet, as pessoas que fazem vídeos, elas contam aos milhares os seus seguidores. E isso, por um acaso, é uma riqueza diante de Deus? Eu acredito que não. Nós sabemos que a proposta de Deus para nós é uma riqueza interior de nós sabermos quem nós somos e quem Deus é para nós. Então, que nós sejamos mais sérios ao desejar coisas, que o nosso coração esteja voltado àquilo que Deus quer de nós. E a promessa de Deus de vida plena é uma promessa de amor. A plenitude é a presença dele, é Jesus em nós, é o Espírito Santo trabalhando naquilo que nós somos e transformando dia a dia em alguém melhor. Essa é a promessa. E quando Deus deu seu Filho, foi para que ele fizesse tudo que nós não conseguimos fazer, para que nós pudéssemos receber a vida eterna, que já desde a eternidade, desde sempre, Deus já havia preparado para aqueles que são seus, aqueles que aceitam, né, a proposta de vida feita por Deus. Então, que Deus nos abra o coração e que essa proposta de amor, né, que essa promessa de Deus em Cristo Jesus, que é derramar em mim o próprio amor e a própria vida de Deus, possa ser entendida e possa ser aceita por nós. Lá em Hebreus 10, versículo 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Glória a Ele. Deus nos abençoe.